Oi, pessoal, boa tarde. A gente está esperando a Kelvin Albuquerque, que é hoje a convidada da live. Ela já está entrando, ela foi reinicializar o computador dela, então eu peço só para vocês aguardarem, se possível, mais uns 5 minutinhos, ela já deve estar entrando, tá? Mas, de antemão, obrigada pela presença de todos e a gente já vai começar assim que ela entrar.
Oi, Kélvia! Conseguimos! Tem que ser com emoção, né, gente? Primeira vez que isso acontece. Ah, mas para tudo tem uma primeira vez. São muitas plataformas para a gente acertar sempre. Tudo bom? Tudo ótimo, tudo ótimo. Kélvia, muito obrigada pela sua presença, obrigada pela presença de todos. Antes de você começar a sua exposição, eu queria pedir para o professor José Vicente abrir a primeira live que a gente está fazendo em parceria com a BAR, e ele aproveitar se apresentar. A Kélvia dispensa apresentações, mas a gente vai apresentar ela de qualquer jeito. E aí eu passo a palavra para o José Vicente poder fazer essa apresentação. Excelente. Tá bom. Boa tarde aí a todos e a todas. Aí, saúdo a ABAR, parceira do ERG-REG, que é esse projeto de extensão que já temos há alguns anos. Agradeço aí na figura de seu presidente, na figura de seu secretário executivo, doutor Silvio. Também agradeço a Kélvia Frota de Albuquerque, diretora na Secretaria Executiva do Ministério da Economia, que já é uma especialista, né, vem atuando aí com regulação há bastante tempo. Também saúdo e agradeço a participação da Karina de Castro Quirino, que foi me orientando de doutorado, doutora pela UERJ, advogada, e também da Michele, que é doutora em administração pública pela EBAP-FGV e economista. Então, teremos hoje um debate sobre qualidade regulatória, regulamentação da análise de impacto, lições e desafios para o nível infranacional. Tenho certeza que é um assunto de interesse dos associados da ABAR. Em certo momento, há um quiz de expertise e de práticas nas agências federais, na Casa Civil, tem um manual, enfim, tem experimentos. E talvez seja o momento de começar a se preocupar com essas análises de impacto no nível infranacional nos estados e municípios. Sei que é um assunto muito importante, marco do saneamento aí, discussão sobre gás também, que impacta diretamente as agências infranacionais. Então, buscar um procedimento, uma lógica para organizar, para estruturar análise de impacto regulatório que funcionem, que sejam operacionais, é um assunto que está aí na agenda do dia. E, começando esses webinários, né, ninguém melhor do que a Kélvia, que já tem bastante experiência nisso, e é uma série de 4 encontros, então eu espero que vocês gostem, enfim, sintam-se bastante livres para participar pelo chat, né? Enfim, então, sem mais delongas, como é que é, Karina? Eu devolvo a palavra para você devolver a palavra para a Kélvia? Como é que é o procedimento? Não, na verdade, só vou explicar a dinâmica. A gente vai fazer uma apresentação, a Kélvia vai fazer uma apresentação bem rápido, porque a ideia é que seja muito dinâmico o nosso encontro. Então, sintam-se à vontade para fazer as perguntas no chat. A ideia é essa, e a Kélvia, pessoa mais disponível hoje, eu acho que impossível. É muito difícil encontrar uma pessoa com tanta boa vontade e disposição para estar conosco esclarecendo dúvidas. Então, ela vai fazer uma exposição de 15 a 20 minutos e a gente também tem algumas perguntas para fazer para ela e a gente queria muito que todos participassem. Então, podem colocar suas perguntas que a gente vai fazer um bate-papo bem interessante ao final da exposição. Kélvia, a palavra está com você. Bom, gente, então, só para inicialmente agradecer o convite da ABAR, convite dos colegas da UERJ-REG, do Zé Vicente, da Karina e da Michele. A ideia aqui é debater mesmo, né? É tentar mostrar que a gente não precisa inventar roda, né? A gente tem o que eu vou mostrar aqui é como que a gente começou essa história toda há muitos anos atrás, ver como é que a gente seguiu com isso, mudando de estratégias ao longo do tempo, até conseguir a fase 1, que é a publicação do decreto. Mas o que interessa mesmo não é o decreto publicado, não, é ele implementado. Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês é compartilhar um pouco a experiência de como isso foi feito, para ver como é que a gente poderia avançar no nível infranacional, porque não existe qualidade regulatória sem que o nível infranacional esteja também nessa agenda, tá bom? Então, vou só aqui compartilhar minha tela para a gente poder fazer uma apresentação bem rápida.
Vamos lá, vamos ver se essa parte aqui vai dar certo. Vocês estão enxergando? Sim? Ótimo. Sim. Excelente. Então, vamos lá. Vamos em frente. Então, aqui é o primeiro slide, choque da realidade, só para a gente assim, cair na real que a gente não está bem. Né? Na verdade, assim, nós estamos assim, precisando melhorar muito. Nós somos o último lugar de um ranking de 141 países, tá? Em peso da regulação estatal. Né? Então, de fato, nós temos alguns problemas e a gente precisa tentar resolver. Né? Então, primeiro é só esse choque da realidade. Não é que a gente tem tá mais ou menos. A gente tem muitas coisas boas, mas a gente precisa avançar muito, é só para a gente ter isso em mente, tá bom? Aí depois a gente aqui mostra, olha o tamanho do estoque regulatório do Brasil, né? Desde a promulgação da Constituição. Então, são 5,8 milhões de normas desde a promulgação da Constituição, né? E aí vocês vão ver quantas no nível federal, quantas no estadual, quantas no municipal. E aí, com esse slide, a gente vê que a gente tem bastante material para trabalhar em todos os níveis da federação, né? E que não adianta resolver ou encaminhar a questão em apenas um deles. A gente precisa trabalhar em todos os níveis da federação de maneira integrada, né? E aí eu vou falar só um pouquinho de AIR, a ideia não é tecer a detalhes lá do decreto que saiu, só para fazer um breve nivelamento, para a gente poder ficar todo mundo na mesma página, né? Às vezes a gente acha que é uma coisa assim, ultra super sofisticada, mas na verdade, quando a gente pensa que a gente está impondo obrigação, né, tanto para o setor privado quanto para o cidadão, o que está aqui, que vocês estão vendo, é o básico, né? Então, a análise de impacto regulatório é o outro lado da moeda de uma avaliação de políticas públicas que, por exemplo, envolve o gasto de recursos públicos, né? Isso aqui é importante de ser feito. A gente não pode sair impondo regra sem pensar adequadamente em quais são as soluções que poderiam ser utilizadas e qual é a mais adequada para o caso concreto. Então, a IR é um processo sistemático de análise baseado em evidência, né? Comparando ao que a gente tem hoje, em vez de justificar uma decisão tomada, que é o que normalmente ocorre no setor público, a gente faz ali uma nota técnica ou uma exposição de motivos e justifica por que tomou uma decisão. A ideia da análise de impacto regulatório é burilar alternativas. Antes de sair justificando uma decisão, a gente burila alternativas, verifica quais são as maneiras possíveis para eu resolver um determinado problema regulatório que eu identifiquei. Né? Mas a grande questão é assim, ó, se não for feito no início do processo regulatório, aí ela vira outra coisa, vira custo administrativo. Então, não adianta a gente querer implementar um modelo de análise de impacto regulatório para usar só no final, né, aquele requisito burocrático que a gente coloca ali para que a gente possa encaminhar, então, a decisão para a autoridade competente. Né? Uma coisa muito importante também, que muitas vezes a gente não aloca tanto tempo hoje, é que não fazer nada, ou seja, não regular, pode ser uma boa alternativa, pode ser a melhor alternativa. E, além disso, não existe como alternativa única apenas a edição de nova regulação. Existe à disposição dos reguladores um cardápio variado de alternativas não normativas, né, que podem ser consideradas. Então, você tem uma série de coisas que podem ser feitas aqui, e não apenas editar mais um ato normativo para acrescer ao nosso acervo regulatório que já é gigantesco no Brasil. Né? Então, mais algumas questões. A IR, ela subsidia a tomada de decisão, ela não a substitui, isso é um ponto muito importante de ser entendido e trabalhado, é um foco de resistência, né? Às vezes paira aquela ideia de que a IR vai usurpar a competência de quem tem o direito e o dever de decidir, e não é isso. O que a IR faz é informar e qualificar o processo decisório, né? Então, gente, se for para resumir, a IR ela não é uma bala de prata, não é a única ferramenta de qualidade regulatória, existem várias outras, a gente aqui está falando dela, mas ela pode ser o fio condutor de um processo regulatório de qualidade. Né? Toda vez que a gente está propondo uma regulação ou propondo uma forma de resolver um problema, a gente está fazendo uma aposta sobre como o futuro vai se comportar. Então, quando a gente tem evidência, a gente vai tender a errar menos. Né? Então, a IR ela serve muito para isso, deixar as coisas claras, transparentes e tentar errar menos. Tá? Então, é tão simples ou tão complexo quanto isso, tá bom? E aí, muito legal, a gente está falando do decreto que foi publicado agora,
Mas esse trabalho todo começou faz muito mais tempo, né? Lá em 2007 foi editado um decreto criando um programa de fortalecimento da capacidade institucional para gestão e regulação, né? Daí são os primórdios dessa discussão. Naquela época, alguns órgãos começaram a estudar isso, a Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, onde na época eu trabalhava, foi um deles. E aí passaram-se os anos, eu vou dar aqui um salto. Em 2016, a Casa Civil, então, retoma a discussão do, então, projeto de lei das agências reguladoras, que instituía a IR obrigatória para as agências. E após, né, esse projeto estar em tramitação, após ele ter sido aprovado no Senado, a Casa Civil começou a coordenar um grupo que foi formado pelas agências reguladoras, Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento na época, e Inmetro. E foi esse grupo, né, esse grupo começou a fazer reuniões semanais, periódicas. Esse grupo, então, produziu 2 documentos, né, as diretrizes gerais para análise de impacto regulatório e o guia para análise de impacto regulatório. Como o PL, então, no momento que nós concluímos o trabalho não tinha sido aprovado, nós colocamos esse material todo em consulta pública, editamos, recebemos muitas contribuições e solicitamos a aprovação do Comitê Interministerial de Governança, né? Há pouco tempo, naquela época, tínhamos também editado o Decreto da Governança Pública. Então, a partir de 2018, a análise de impacto regulatório, né, passou a ser uma ferramenta, uma recomendação não vinculante do SIG para toda a administração federal, justamente para que a gente fosse gradualmente, as pessoas se apropriando desse tema, dessa ferramenta, mas ainda sem efeito congente, né? Então, muito importante aí nessa época, e depois, ao longo das perguntas, eu vou explanar melhor. Muitas vezes a gente acha que o importante é apenas a edição do ato normativo, né? Eu diria para vocês que o soft power ali, da criação de consensos, o espaço de diálogo, ele é fundamental para que essas coisas aconteçam. De nada adianta um decreto publicado que não é implementado, ao passo que algo sobre o qual você construiu consenso, debateu, construiu junto com outras instituições, tem um poder que muitas vezes a gente não presta a atenção devida, né? Então, eu chamo bastante atenção sobre isso. E aí, em 2019, então, finalmente, Lei das Agências é sancionada, tivemos a oportunidade de, no âmbito de outra lei, proposta pelo Ministério da Economia, a Lei de Liberdade Econômica, colocarmos a análise de impacto regulatório de forma simétrica, mas para o restante da administração, né, que é o pulo do gato. E aí essa lei foi sancionada, de forma que o decreto que foi publicado agora, então ele regulamenta as 2 leis, né, tanto a de liberdade econômica quanto a das agências, e aí então análise de impacto regulatório obrigatória para todos na administração federal a partir do ano que vem, né? O salto aqui ele é gigantesco, não dá para você achar que você vai virar ali uma página e falar assim, não, amanhã todo mundo vai fazer análise de impacto, né? A gente tem muito cuidado com a implementação, por isso mesmo é que precisaremos de um tempo para preparar a administração. Por isso esse faseamento no tempo, tá? Assim, de maneira bem rápida, então, quais são os principais aí pontos do decreto? O decreto traz uma mudança cultural muito grande, acho que é o primeiro ponto que a gente precisa falar, né? Razão pela qual esse assunto ele acontece aqui, ele acontece ali, né? Está sempre presente nos congressos de regulação. Nos 2 últimos da ABAR eu fui, no último eu fiz a palestra de encerramento, e é sempre, a IR é sempre apontado como aquela coisa que legal, mas meio pitoresca, sabe como? Que é bonito que alguém faz, uma agência faz, a outra faz, mas meio que não é para mim, né? Não é para mim, talvez, do nível infranacional. A gente precisa mudar o patamar dessa discussão. Tá? Isso que eu vou falar ali na frente, logo depois de pontuar as principais coisas, então, aqui que o decreto faz. Tá? Então, quais são os principais atributos? Então, a IR passa a ser obrigatória antes da edição, alteração ou revogação de atos normativos de interesse geral, tá? De agentes econômicos ou usuários de serviço. Vale para toda a administração pública federal, autarquias, fundações e órgãos colegiados também, né? Então, de acordo com as boas práticas internacionais, a IR é um processo custoso, em nenhum lugar do mundo se faz a IR para tudo, tá? Então, o decreto estabelece esse direcionamento e prevê casos de não aplicabilidade e de dispensa justificada, tá? Adicionalmente, esse decreto ele não se aplica a decretos em si
e nem a outros normativos a serem submetidos ao Congresso, caso das medidas provisórias e dos projetos de lei. Mas para esses casos, a gente precisa se lembrar que já existe um outro decreto que traz a disciplina específica, tá? É o 9191 de 2017. Esse decreto, ele tem como um anexo uma série de questões que são muito semelhantes às que são formuladas durante um processo de AIR. Tá? E, adicionalmente, houve uma mudança recente nesse normativo e, a partir de agora, a Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais da Casa Civil poderá solicitar, sempre que entender conveniente, a elaboração de AIR mesmo para esses casos. Tá? Então, é muito importante a gente perceber que a AIR, ela não só é uma ferramenta para melhorar o processo decisório, ela amplia muito a transparência e a participação social no ciclo regulatório. Né? Então, são características também que a gente pode sempre se utilizar delas para ter muito mais participação e muito mais interação com a sociedade e com os interessados em relação aos temas que estão sendo discutidos. Então, assim, para resumir, né, a partir de quando esse decreto produz efeitos? Então, a partir sempre, né, de 2021, para que haja tempo de preparação. No caso do Ministério da Economia, que se voluntariou para ser vamos dizer assim, um grande piloto da administração direta, né? Ministério da Economia, agências reguladoras em metro, abril de 2021. E para o restante, para os demais órgãos da administração pública federal, que ainda não têm experiência e vão precisar de mais tempo e de mais apoio para que isso tudo se inicie, a partir de outubro de 2021, certo? Então, aqui nesse próximo slide, eu tentei pensar bastante o que a gente poderia utilizar, né? Quais são os desafios que existem para o nível infranacional. Né? E tentei colocar aqui alguns pontos estratégicos fundamentais. Né? Então, assim, o primeiro é, talvez, não querer inventar roda. Né? A gente tem um modelo no nível federal, que eu contei aqui, né, bem rapidamente a história para vocês. Né? Na época, lá na Casa Civil, a gente fez um mapeamento detalhado sobre o que aconteceu com as agências, o que deu certo, o que deu errado, quais foram os problemas, as lições. Então, a gente hoje, né, ou seja, para o nível infranacional, hoje está muito mais fácil de começar do que para nós no federal. A gente já sabe o que tende a não funcionar, sabe o que tende a funcionar também, e pode ser uma melhor aposta. Né? A gente não precisa levar tanto tempo para que isso se alavanque no nível infranacional, como a gente tem levado no nível federal. Né? É um pouco o discurso que a gente fala também para incluir a IR na administração direta. A gente tem a IR nas agências reguladoras de maneira mais ou menos sistemática, de maneira heterogênea, há mais de 10 anos. Não faz sentido levar outros 10 para o restante da administração pública federal. Então, vamos aproveitar a experiência que a gente tem. Né? A ABAR é a casa das agências, então a experiência está aí. Tem diversas agências federais que fazem, então essa experiência ela pode ser utilizada. Né? Vamos utilizar para a gente errar menos. E aí vem aquela questão que eu tinha comentado de mudar o patamar de discussão. Né? A gente tem que parar de achar que a IR é legal, que um dia a gente vai fazer, e tem que chamar para nós, né, o compromisso de fato, tentar implementar isso. Gente, é algo meio que sem volta. Né? A gente, por várias razões, né? Tanto porque já foi ampliada no nível federal, quanto pelo fato de que o Brasil já solicitou a acessão à OCDE. Né? Nós somos membros das 2 recomendações de política regulatória da organização, e o nível infranacional está incluído nessas recomendações. Então, é algo que a gente vai precisar trabalhar, né, ao longo do tempo. Ninguém imagina que vai ser de um dia para o outro, mas a gente precisa endereçar isso. Né? Então, aqui eu chamo a atenção da questão do soft power, que muitas vezes a gente acha que é pouco, que o importante é ter logo um normativo publicado, né? E a gente muitas vezes não percebe o papel que liderança, governança, construção de consenso e reputação tem. É fundamental. Né? Aqui no nível federal, toda agência reguladora tinha que ter uma agenda de AIR para chamar de sua, um evento para chamar de seu, porque virou um quesito reputacional. Se não acontecer isso no nível infranacional, é muito difícil dessa agenda pegar. Então, tem diversas coisas que podem ser feitas para que a gente trabalhe isso. Né? E aí, uma outra dica incrível e fundamental é: não adianta envolver só os técnicos. Conheço vários em agências infranacionais que são entusiastas, trabalham e fazem AIR. Mas a liderança estratégica das agências é que precisa ser mobilizada também.
é fundamental. Não é o tipo da agenda que nasce ali do corpo técnico e se a diretoria ou quem de direito não entender que deve usar, vai usar. Né? Então, é preciso envolver e sensibilizar o nível estratégico, tá? das organizações. Outra coisa é a resiliência, né? Não tem muito jeito. É uma agenda para você começar e persistir até que ela aconteça. Né? Eu falei para vocês que essa história toda começou lá atrás, né? 2007. A gente está em 2020 e ainda não é suficiente. Será suficiente no dia que a gente tiver implementado. Editar o decreto e dizer que todo mundo vai fazer e achar que é bonito, né? Agora que o decreto editou, estou falando em vários lugares. Nossa, como é legal a IR. Legal é quando ela é feita, né? Quando ela é colocada em prática. Né? Então, a resiliência é uma característica muito importante. Não deu certo de um jeito, mude a estratégia. Né? Então, isso é muito importante. Acho que parte da nossa estratégia aqui também, que funcionou bem, é a questão dos projetos pilotos voluntários. Né? Lá atrás, na época do PROREG, as agências reguladoras federais, várias participaram de pilotos. Né? Agora, depois da aprovação do SIG em 2018, o SIG aprovou não só as diretrizes e o guia, mas também pilotos na administração direta, algumas agências também. Mas a gente teve pilotos na administração direta e tivemos uma agência infranacional que também participou dos pilotos. Né? A ADASA participou e o trabalho foi sensacional. E a gente, ao longo dos projetos piloto, a gente vai conseguindo, de alguma maneira, ter esse envolvimento da liderança estratégica. Outra dica aqui que eu estava aqui pensando alto e resolvi dividir com vocês é o seguinte: foi muito importante essa instância agregadora que, no fundo, o SIG virou. Né? A gente editou, então, um decreto que instituía uma política de governança. Esse decreto ele criava esse Comitê Interministerial de Governança, que era formado, na época, pelo ministro da Casa Civil, da Fazenda, do Planejamento e da CGU. E o SIG, então, está ali no decreto que ele pode aprovar manuais, aprovar boas práticas e questões transversais. E foi fundamental, né, o SIG como instância agregadora e legitimadora da IR, mesmo com uma recomendação não vinculante. Né, foi muito importante essa etapa de 2018 a 2020. Então, aqui pensando alto, né, essa tarefa ela é mais complicada ainda no nível infranacional, pela questão do número de estados e do número de municípios do Brasil. Né, mas quem sabe, será que o CONSAD, o Conselho dos Secretários de Administração, poderia um pouco fazer as vezes dessa instância agregadora? Né, o CONSAD tem grupos de trabalho, o CONSAD tem, inclusive, eu estava vendo agora, tem parceria lá com a Cerex, com a Secretaria de Relacionamento Externo, que cuida da seção do Brasil OCDE, existe parceria sobre isso. Quem sabe não é um tema para o CONSAD poder se debruçar? Né? Precisa ter uma instância agregadora, alguma uniformização. Não dá para cada um ter o seu modelo, a gente vai perder, o nível infranacional vai perder muito tempo, vai desperdiçar energia se isso for feito dessa maneira. Então, acho que é algo que pode ser pensado. Né? E também redes de apoio e colaboração, comunidades de prática. Né? A gente aqui, lá na Casa Civil, as pessoas muitas vezes nem acreditam. A gente funcionava assim, com reuniões periódicas, no início eram reuniões semanais, mas a gente discutia muito, a gente criou um grupo por WhatsApp, né? Grupo de boas práticas regulatórias, no início era grupo AIR, depois ele virou de boas práticas e funciona muito bem. Mas desde que tenha uma mediação, desde que tenha, vamos dizer assim, um certo ordenamento, uma certa disciplina, né? Nosso trabalho sempre foi assim, acordado, com prazo e com disciplina, porque senão, se a gente não souber onde quer chegar, a gente fica ali discutindo muito tempo e não chega a lugar nenhum, né? Então tem que ter objetividade também nas discussões. Né? Aqui, só para vocês terem uma ideia, quem quiser depois olhar, todo esse material está público. Isso aqui é o que a gente fez, né? A gente, lá na Casa Civil, então, a gente mapeou diversos atributos de AIR e saiu perguntando, né? Porque era mais ou menos assim. Não, as agências federais fazem. Tá, elas fazem. Todas fazem? Tem transparência? Quantas vezes fizeram? Como são as regras? Não existia informação consolidada sobre isso. Então, antes da gente regular, né, a ideia era editar um decreto, a gente resolveu mapear, a gente resolveu seguir à risca o que deve ser feito antes de se editar uma regulação. Não existia informação sobre isso. Então, passou a existir. A gente mapeou, fazíamos reuniões semanais, e essas reuniões elas foram super ricas e começaram a surgir assuntos correlatos à IR no meio dessas reuniões, e por isso que, uma vez que a gente encaminhou a pauta de AIR, a gente a ampliou
e a tornou uma pauta de boas práticas regulatórias, né? E aí já em 2018, quando a gente tinha inclusive a parceria da ABAR, que aí a ideia era incluir outros níveis mesmo, né? A gente fazia pelo menos uma vez por mês eventos abertos e gravados na ENAP com a parceria da ABAR, para que mais gente pudesse se beneficiar desse debate. Né? Então, aqui eu peguei o nosso slide, quando a gente concluiu lá as lições, lá, aqui no nível federal, desse trabalho que a gente fez, né? Só para vocês terem ideia do tipo de coisa que aparece. Né? Então, por exemplo, a importância da institucionalização. Né? Parar de dizer que a IR é muito legal, mas institucionalizar, tem que ser feito. Né? Quando que vai ser feito? Tem um normativo interno, né? Tem que sair da linha do é legal, é bonito, um dia a gente faz para o vamos fazer de verdade. A importância do corpo diretor e técnico entenderem. Essa aí, assim, é algo que a gente pegou. A gente visitou todas as diretorias colegiadas de agências reguladoras federais, todas. Tá? Então, a gente percebia muito isso. Para o corpo diretor, de alguma maneira, existia uma falta ainda total de entendimento, né, de achar que, de alguma maneira, a IR substituiria as decisões. Né? E para o corpo técnico, que também muitas vezes não entendia direito o que era a IR, tendia a achar que não, é só mais uma coisa que eu tenho que fazer, além de todo o trabalho que eu já faço. E isso é verdadeiro se eu fizer no final do processo. Né? Assim, eu trabalhei em agência, né, gente? Então, por exemplo, em agência é assim, se você não tiver todos os requisitos prontos, o processo não sobe para a diretoria colegiada. Se a gente for pensar em AIR só nessa fase, assim, esquece, a gente não precisa fazer. É inútil. É carga, aí é outra coisa, é ônus administrativo. Então, a gente tem que fazer AIR porque é importante substantivamente para o nosso trabalho. Não é porque o CDE diz que é importante, não é porque vem alguém do governo federal e teve a ideia. A gente tem que testar. Né? A gente sempre fala, teste, faça uma. Se você achar que para o seu trabalho ele serviu, continue. Mas fazer só para dizer que faz, a gente sinceramente diz, melhor não fazer, vai gastar tempo. Né? Então, vamos fazer de verdade. Então, outra questão muito importante. A implementação da IR tem que ser gradual e progressiva. Não adianta a gente começar aquela coisa do 0 ou 1, né? Eu não tenho nada no Brasil e, de repente, eu quero que todo mundo faça análise custo-benefício igual aos Estados Unidos. Não vai funcionar. É receita para o fracasso. Tem vários papers que falam sobre isso. Então, a gente tem que começar devagar. Vamos pegar casos mais simples, mas vamos fazendo. Não sou eu que estou dizendo, é o CDE que diz. O maior ganho da IR é o processo de reflexão. Não é a exatidão de nenhum cálculo. Então, cada período de tempo que a gente gasta pensando se de fato eu tenho que editar uma norma, se existem alternativas, consultando os interessados na norma, é um tempo que eu vou torná-la melhor. Né? Então, é isso que é importante. Devagar e sempre. Né? Outra coisa que a gente pegou bastante lá naquele período é a questão dos processos de tomada de subsídio de consulta pública. Né? Tanto na fase de consulta pública em si, quanto na fase do AIR. Isso é fundamental. Todas as nossas agências federais já faziam consulta pública, né, com minuta de normativo. Mas nessa hora a gente discute só a frase, a gente não discute a alternativa regulatória substantiva. Isso a gente faz no AIR. Então é fundamental possibilitar que o próprio AIR seja objeto de participação social. Então isso é uma sacada realmente muito grande, se a gente quer trabalhar qualidade. Né? Consulta pública da norma continua sendo válida, mas onde a gente discute mesmo de maneira mais assertiva é na fase do AIR. Depois aquela questão, né? Conflito entre o tempo necessário para a realização da IR e o desejo de agilidade. Eu vou dizer para vocês assim, eu conheço bem o prazo médio das normas das agências, né? Que são quem tem mais prática de AIR, né? E eu vou dizer para vocês que com governança a gente vai fazer sair mais rápido. Com governança. Sem governança, amigos, nada acontece, né? Os prazos são longos e a perder de vista, mas com governança a gente consegue ter uma expectativa muito mais factível para que a gente tenha normas que depois vão deixar de tantas vezes serem refeitas, né? Como a gente vê, publica a norma, é aquela sangria desatada, preciso publicar uma norma. Daqui a uma semana tem que publicar alguma coisa, alguma retificação, daqui a um mês mais uma. Então, se a gente fizer direito desde o início, não significa que tem que ser AIR para tudo, a gente de novo vai errar menos. Né? Outra questão importante, importância do arranjo institucional para coordenação e acompanhamento das questões relacionadas à qualidade regulatória. Tem vários modelos que são possíveis em agências, né? Aqui das federais. Então, assim,
todos são válidos. Tem que tentar entender para a sua especificidade qual funciona melhor. Mas tem realmente uma correlação muito grande em você ter sucesso ou não para implementar essas coisas, né? Importância do planejamento e da agenda regulatória, capacitação sobre problematização, gente, sobre o básico. É muito importante. A IR nasce de um problema. Se eu não conseguir definir bem o problema, e se eu achar que eu já sei, né, e não definir adequadamente, né, todo o resto para frente fica meio prejudicado. Né? Então, é muito importante capacitação em problematização. No nível federal, a gente criou isso, tá? E por fim, bom, uma constatação, né? Dificuldade no emprego de metodologias quantitativas, de monetização de custos e benefícios de normas, dificuldade para lidar com dados e informações. Então, a gente precisa atacar isso, né? No nosso modelo federal, a gente optou pela flexibilidade metodológica, achamos que é fundamental. Não é porque a análise é quantitativa que ela é menos subjetiva, né? A gente às vezes acha que é, mas não é não. Tem muita suposição subjetiva atrás de análise custo-benefício. É só mais difícil de enxergar, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente talvez não esteja pronto agora, mas se a gente tomar providências, daqui a alguns anos a gente vai estar pronto. Esse foi um problema que todas as nossas agências federais apontaram. Então, no decreto saiu que todo mundo agora precisa adotar uma estratégia para cuidar, né, de coleta e de tratamento de dados, porque senão daqui a 10 anos a gente está na mesma. A ideia é não estarmos na mesma. A ideia é que a gente se prepare e, quando for o caso, use a metodologia que quiser, né? Não esteja limitado por essas questões, tá? Então, assim, bem rapidamente, alguns dos desafios que são os mesmos, né? São muito parecidos com os do nível federal, talvez com patamar mais elevado aí para vocês do nível infranacional. Então, a questão da institucionalização, né? De alguma maneira, a gente precisa institucionalizar, né? E nem estou dizendo que precisa ser de cara normativo, mas isso precisa ser institucionalizado, né? De alguma maneira, e a gente pode utilizar a experiência bem-sucedida das agências. E pode utilizar naquilo que ela foi bem-sucedida e naquilo que não funcionou, para a gente evitar cometer o mesmo erro, né? Ninguém precisa disso. Né? A gente tem que entender que o principal desafio desse projeto, e aí eu falo isso, as pessoas ficam me olhando assim, achando um absurdo. Não é aprender método e técnica. Isso aí você vai na escola, vai na ENAP, vai nos cursos da ABA e aprende como é que faz. Né? Isso é o mais fácil da história. O difícil é mobilizar o pessoal, né, os dirigentes, para criar estrutura. Né? E quando eu falo criar estrutura, gente, por favor, não entendam como criar mais áreas, ganhar mais gente e ter mais dinheiro. Não, otimizar a estrutura que já se tem. Tem que alocar os recursos humanos de maneira adequada. Monte uma força-tarefa perto ali da liderança estratégica, não precisa criar área, coisa nenhuma, mas precisa alocar adequadamente os recursos, tá? É isso que faz a diferença, tá bom? Questão dos dados, né? A questão de elaborar uma estratégia, e aí é muito engraçado, porque a gente não tem o dado, às vezes, na nossa sala, mas a gente sabe que na sala ao lado tem. Por que a gente pediu para o regulado, se a gente não bolou antes uma maneira de trabalhar esses dados, né? Então, assim, vamos pedir para o regulado o que de fato a gente vai usar, e tudo que a gente pedir, a gente precisa dar um jeito de organizar internamente. Né? Não dá para falar, não, eu até tenho dado, mas sabe aquele dado que está na caixa de papel e que um dia eu posso usar? Né? Então, não dá para fazer isso. Né? A gente tem que ter uma estratégia que seja razoável para o regulado e que seja gerencial para dentro do nosso órgão. Né? Se a gente pedir o dado, vamos tratar de utilizar, senão vamos parar de pedir. Né? Questão da consulta pública, né? É um desafio, né? Todas as federais fazem. A questão da participação social do AIR, que eu já comentei, ela é muito útil, ela é muito importante e, assim, do meu ponto de vista pessoal, acho que é um dos maiores ganhos do decreto é isso, né? É de fato poder fazer a discussão substantiva. Ganho de transparência, né? Hoje, no caso das federais, a análise de impacto regulatório ela está ali no arquivo zipado da consulta pública, né? E aí a pessoa que está fora da agência ela tem que adivinhar o tema, tem que saber o número para poder achar. Né? O decreto fala de transparência, olha, tem que estar disponível o relatório, tem que ser fácil de localizar. Né? A gente tem que pensar em quem está fora, quem vai consumir a nossa IR. Né? Então, tudo isso é desafiador. Capacitação é desafiadora, com ênfase prática, gente. É outra coisa que a gente viu muito. Nos primeiros tempos em que esse assunto era tratado, a capacitação era muito teórica e era muito legal, foi importante.
Mas as pessoas têm que chegar no seu órgão de volta e ter uma ideia de como elabora de verdade. Senão a gente não consegue fazer. Né? Se me deixar, eu vou ficar aqui o dia inteiro com vocês falando como a IR é bacana. Mas vocês precisam chegar no órgão de vocês e fazer. Né? Então, tem que ter essa capacitação com ênfase prática e oferta contínua. Né? Não adianta fazer um curso, aí depois passa 3 anos, faz outro. Não, isso tem que ser oferta contínua. Se a gente quer, de fato, né, que isso avance no nível infranacional. Aí, gestão do estoque regulatório. Algo que as agências federais já faziam, mas aqui o Ministério da Economia conseguiu dar um salto nesse tema, né, com o decreto do revisaço, que aí colocou para toda a administração pública, está todo mundo enlouquecido, cumprindo as fases do revisaço, revisando o que está para trás. Né? O revisaço não tem análise de mérito, é aquela questão da consolidação, racionalização, etc. Mas é importante, porque vai limpando o estoque. Né? Então, é importante, é útil fazer isso também. Quem sabe, né? Vocês não pegam a ideia e, eventualmente, podem pensar em algo nesse sentido. Né? Começar a ter conhecimento, uma aproximação maior com o que é a avaliação do resultado regulatório. Né? Esse aqui, gente, é um passo lá na frente. Né? É desafio para os países da OCDE ainda. Tá? Então, é um passo lá na frente, mas que nem por isso a gente tem que deixar de começar a entender e a se apropriar. É muito importante para o ciclo regulatório. Né? Métodos quantitativos e risco. A gente tem dificuldade no Brasil, né? Não temos bases de dados, séries históricas longas, mas a gente precisa começar a tratar. Então, isso também é foco de desafio nosso. Né? No nosso caso, o que a gente tentou fazer foi colocar que é preciso ter uma estratégia para isso. E aí, por fim, aí vem de um diálogo que a gente tem bastante com a CGU aqui, né? com a controladoria, é a questão da calibragem. Né? A IR é uma ferramenta de gestão, não é uma ferramenta de controle. Então, é muito importante que aqui no nível federal, a CGU esteja pronta para nos ajudar, para ser aquele órgão que está nos ajudando a implementar, não aquele que está pondo o dedo no rosto para falar, por que você não fez isso em tal etapa? Né? Então, no Brasil, isso é muito novo. Né? A gente passou 2 anos com recomendação não vinculante. É difícil, é mais difícil para a CGU e para os órgãos de controle tratarem disso. Então, é preciso abrir um diálogo com o pessoal do controle para poder explicar, compartilhar as questões para que isso aconteça da melhor maneira possível. Né? E acho que esse é E é isso. Acho que para as palavras finais, para as palavras iniciais é isso. Gente, muito obrigada. Kelvin, a gente que agradece a oportunidade de você sair um pouquinho da sua agenda com a gente, um pouco dessa tarde. Na verdade, é bem importante a discussão de como implementar, como tornar viável a implementação de AIR em agências infranacionais. E aí, só para reforçar, eu acho que ficou muito claro na sua fala, mas eu queria reforçar muito a ideia de que quão importante é o conhecimento produzido pelas agências estaduais e municipais, até para o fortalecimento do conhecimento da produção de AIRs para as agências federais. Né? Eu acho que isso fica muito claro na sua fala, mas é algo que precisa ser reforçado da sua fala também, falar um pouquinho mais disso, porque parece que é uma simbiose muito grande e essa simbiose, tecnicamente, só fortaleceria também a atuação das agências federais, correto? Com certeza, Karina. A gente é uma rede, né? Estamos divididos em níveis da federação e em órgãos. No nível infranacional existem agências multissetoriais, no nível federal isso não acontece, mas todos nós precisamos do trabalho uns dos outros. Do mesmo jeito que no nível infranacional, muitas vezes se checa e se olha o trabalho das federais, é importantíssimo para o trabalho das federais, né? A gente viu aqui, né, em relação à quantidade de normas, nível federal, 166 mil. Estadual, 1,6 milhões, né? E sim, municipal, 4 milhões. Então, daí a gente precisa muito envolver o nível infranacional, né? E envolver, porque é insumo também para o federal, né? Então, nada é estanque. Então, é muito importante que isso aconteça com calma, com tranquilidade, com seu ritmo, sem assodamento, mas ali no dia a dia, né? Tipo, começar já, né? É a dica que a gente está dando até para a implementação. Não quer ter problema, quer que as coisas aconteçam de maneira tranquila? Começa já. Como é que será que a gente pode fazer isso? Isso é uma agenda sem volta, gente. Não tem muito jeito. Quanto mais a gente se antecipar com ela,
mais tranquilo, menos rupturas a gente vai ter. Só fazendo uma observação, antes de prosseguir com algumas perguntas, quem tiver, obviamente, interesse de fazer alguma pergunta, por favor, o chat está aqui aberto, fiquem à vontade. Mas, Kelvin, até para reforçar também esse ponto de um diálogo, de um melhor diálogo, de uma melhor comunicação, o que você acha? Como é diferente, porque poucas vezes nós tivemos a academia, a universidade trabalhando efetivamente com a administração pública, né? Ainda são casos específicos casos pontuais que nós vemos. Qual você acha que é o papel da academia e como a academia pode auxiliar nessa melhor interlocução, nesse melhor diálogo, não só internamente, né, no fortalecimento institucional das agências em si, mas também nesse canal de diálogo das agências estaduais e municipais, também com as agências das agências federais? Bom, eu gosto de falar sempre que o olhar externo ele é muito importante, né? E o olhar externo, tanto da academia quanto do setor privado, que está ali no dia a dia, vamos dizer assim, tendo que atender às regulações, né? Fundamental o papel da academia. A questão de apontar as questões, né? Apontar ali o que pode ser melhorado, apontar os avanços que precisam ser feitos, a vigilância em relação ao que a gente está fazendo, né? Porque é assim, gente. De fato, a gente não quer fazer a IR para ser uma marcazinha, né? Tick in the box. Não é isso. A academia tem que estar olhando, o setor privado tem que estar olhando. E se a gente está criando agora uma oferta de AIR, né? É o que a gente está fazendo. Sim. Se não houver uma demanda para o AIR de qualidade, se o setor privado não estiver olhando, se a academia não estiver olhando, o incentivo para, vamos dizer assim, para a oferta seguir sempre mais qualificada é baixo. Então tem que ter esse olhar externo. Nós somos complementares, né? Somos todos responsáveis pela qualidade da regulação no país, cada um com o seu papel. E quando a gente consegue trabalhar junto, né? Uma situação como essa que a gente está vivendo hoje é muito bom, porque a gente tem visões complementares, né? Eu às vezes costumo falar que a academia vai mostrar o mundo do que deve ser, que é ótimo, é o que está na teoria, o que está nos livros, e pessoas aqui do lado de cá vão mostrar assim, a vida como ela é, né? Então, em algum lugar do meio termo, a gente chega, né? O setor privado vai falar, poxa, o que será que o setor privado mostra? Assim, vai mostrar assim, o que de fato acontece, né? Então, é muito rico esse debate, cada um tem um papel muito importante. Muito, assim, bacana, e a gente conseguir dialogar e colocar cada um os seus pontos de vista e seguir avançando, né? A gente precisa realmente, cada um fazer a sua parte. A gente tem visto o trabalho também do IBRAC, que é um grupo que tem sido muito voltado exatamente para fazer essa interlocução muito técnica, muito apropriada, né, dos temas e dos argumentos que eles utilizam. Isso também motiva a gente a poder contribuir ainda mais. E só fazendo mais uma pergunta e dando um recado para todos, peço que aguardem um pouco para sair, assim que o nosso encontro acabar, porque a ABAR vai disponibilizar um link para que vocês avaliem o nosso webinário. Então, isso seria muito importante para que a ABAR possa, para que nós, em parceria com a ABAR, possamos fazer webinários que sejam muito alinhados ao interesse de vocês, ao interesse profissional, ao interesse de trabalho. Então, se vocês puderem, assim que estiver terminando, que for terminar, vai aparecer um link aqui no chat para vocês avaliarem. Seria muito importante, tá? O Luciano da Sense, desculpa, acho que é assim que pronuncia o seu nome, Luciano, ele fez um comentário, ele fez 2 perguntas, na verdade, que são curiosidades e são bastante interessantes, que eu ver para você. Ele fala o seguinte, que ele tem 2 curiosidades que poderiam ser divididas em 2 partes, né? Primeira, história e futuro. E aí a primeira pergunta que ele faz você falou que houveram facilidades e dificuldades nos 13 anos de maturação. Você podia citar algumas delas? Acho que é interessante sempre relembrar, né? O passado nos mostra um pouco do caminho de futuro também. E, no futuro, o Luciano pergunta, as AIRs vão acompanhar o desenvolvimento do novo PPA, já que parece bastante focado nas avaliações? Isso também é uma pergunta bastante interessante, eu passo essa bola para você.
Bom, algumas coisas das facilidades e dificuldades, de alguma maneira, eu tentei abordar na apresentação, mas é bom chamar atenção, né? Uma delas é essa questão assim, né? Então, depois lá da criação do ProReg, dos primeiros pilotos nas agências federais, nos primeiros cursos, né? Eu passei alguns anos em São Paulo, voltei para Brasília em 2016. Aí, quando eu começo a perguntar, as agências reguladoras federais fazem? Fazem sim. Tá bom. De novo, quantas fazem? Como é que fazem? Não existia informação. Então, a gente tinha meio que uma ideia de que as agências federais faziam com determinada frequência, né? Só que quando a gente foi mapear, quando a gente foi fazer ali a prova dos 9, inclusive com as próprias agências, isso foi um trabalho conjunto, tá? A gente verificou que era feito, assim, não era feito de maneira sistemática, a gente tinha várias questões, né? Requisitos de transparência que não eram cumpridos, muito receio, todos esses pontos que eu coloquei para vocês. E isso fazia com que a análise de impacto regulatório fosse aquela coisa assim, que eu dizia que eu fazia, mas na verdade eu fazia só de vez em quando me interessava, ou quando tinha algum técnico mais, vamos dizer assim, que de alguma maneira conseguia encaminhar esse assunto, uma questão quase pessoal. Então, não estava institucionalizado. Então, eu chamo muito a atenção disso, porque uma coisa é fazer um projeto piloto, que é fazer um caso, outra coisa é gostar do assunto, mapear e dizer que o órgão apoia. Uma outra bem diferente é tornar isso sistemático, de alguma maneira regrado, num futuro, né, regrado, mas sistemático. Hoje, essa sistematicidade ainda não existe nem nas federais. É um grande desafio. Então, agências que têm grande reputação de AIR, elas às vezes têm a reputação em uma determinada área, uma ou duas ou três. O desafio agora é fazer para todo mundo. Então, isso é muito importante. A gente, às vezes, perde isso de vista, né? Eu estou aqui do governo federal falando, pode ficar parecendo que aqui já está tudo certo. Todas as nossas agências federais já fazem como tem que ser, né? E a nossa administração direta rapidamente vai se adequar. E não é nada disso, né? As agências reguladoras federais fazem sim, né? A gente mapeou, fazem, mas fazem de uma maneira que não é igual, ela é heterogênea, seguem avançando, mas é um desafio muito grande. A administração direta, gente, assim, administração direta é muita novidade. A gente tem uma ou outra, não é uma e outra, é uma ou outra. Então, vai ser bastante difícil. A gente sabe que vai ser difícil, né? E é por isso mesmo que o Ministério, né, que é o autor dessa exposição de motivos, né, desse decreto, falou, não, nós vamos ficar na primeira onda de produção de efeitos, porque é difícil, mas a gente quer mostrar que é possível. Né? Então, a gente sabe que é muito complicado, mas a gente tem que ter persistência. Então, essa é uma dificuldade. Então, vamos lá, de estratégias que a gente mudou. Fiz várias apresentações na OCDE ao longo desses anos. Né? Em várias delas, eu ia lá e eu chorava, eu falava, olha, sabe o que acontece, gente? É que não aprovaram o PL das agências reguladoras, né? E é ele que institui a análise de impacto. E aí, em determinado momento, quando eu voltei para Brasília e a gente estava na Casa Civil, a gente falou assim, vamos fazer diferente? Vamos ver tudo que a gente pode fazer na nossa esfera. Se vai ser aprovado e quando vai ser aprovado pelo Congresso, óbvio, continuamos querendo e lutando muito, mas tem mais alguma coisa que a gente possa fazer? E tinha um monte de coisa que não dependia do Congresso, que a gente podia fazer e fizemos, né? E de novo, eu repito, é a coisa do soft power, da governança, né? A gente ter criado esse grupo que compartilhou experiências, né? A gente fala uma linguagem muito parecida. Você pode pegar hoje as pessoas que participaram do grupo. Então, a gente tem um entendimento técnico parecido, isso é importante, né? A gente conseguiu fazer essa aprovação no SIG. É uma boa prática para a administração. Então, gradualmente, a gente vai avançando. Então, isso, assim, se eu for falar uma lição, querer editar um normativo que muda muito a regra do jogo, principalmente culturalmente, goela abaixo, não adianta. Não adianta, porque ele vai ser aquele normativo que dificilmente pega, né? Tudo que eu não quero que aconteça é que na véspera de produzir efeito, haja aquela a choradeira para as pessoas dizerem que não estão prontas e para a gente postergar um pouco mais. Né? A gente tem a obrigação de se preparar. E é por isso que o Ministério da Economia fala em qualquer lugar, porque a gente sabe que é difícil, mas a gente está pronto a apoiar. Mas cada órgão tem que chamar para si a responsabilidade. Né? Então, essas são estratégias que a gente elas são meio dinâmicas, né? Porque é muito fácil dizer que a gente faz algo. Quando você vai ver a prova dos 9, quantos mesmo, hein? Como era a transparência, a gente vê que não só que não era tanto assim, mas como a força ali do grupo, a força, assim, soft power ali do grupo, fez com que a transparência aumentasse,
fez com que quem não publicava a IR passasse a publicar, quem não fazia participação social do AIR passasse a fazer, e ó, sem nada, tá? Porque até 2019 não tinha lei de agência e não tinha lei da liberdade econômica. E antes disso, as agências reguladoras federais já estavam, por conta do grupo, alterando os seus normativos internos. Então, eu acho que a lição é assim, ó, tem muita coisa que a gente pode fazer na nossa alçada, muita. O papel da ABAR é muito importante. A ABAR congrega o maior número de agências infranacionais, né? Então, um papel importantíssimo. O apoio da UERJ-REG, que tem especialidade clara nessa área, é fundamental, né? O Ministério da Economia sempre está à disposição de auxiliar, mas tem que ter essa, vamos dizer assim, de alguma maneira, essa meta, essa vontade inabalável, esse início de projeto, né? E mudando a estratégia, gente. Resiliência, quando eu falo, é isso, né? Se eu fosse comentar com vocês todas as mudanças que a gente fez ao longo desse tempo para ser publicado o que é o decreto não dos meus sonhos, não é o decreto dos sonhos do Ministério da Economia, não é o das agências e não é o de ninguém, né? Mas é o decreto possível, vamos dizer assim, com um grau de debate bastante amplo e que a gente espera continuar aprimorando, né? E para a gente possa fazer isso, é muito importante o olhar externo, né? O decreto, obviamente, não está acima de críticas, não, né? Nós temos as nossas, mas quando alguém me fala sobre algumas delas, eu só explico por que foi uma decisão de uma forma e não de outra, né? Isso faz parte, gente, é gradualismo e seguir avançando. Eu vou fazer uma pergunta rapidinha, tudo bom, Kélvia? Muito obrigada pela participação. O último congresso da ABAR, ele terminou com a apresentação de uma carta, né, que foi endereçada ao Ministério da Economia. E um dos aspectos, se não me engano, era o ponto 5 da carta, era uma necessidade de se ter, de fato, um diálogo interinstitucional, incluindo ações conjuntas, para obtenção de racionalidade jurídica. Então, minha pergunta é, como você vê essa possibilidade de diálogo, em especial para uma transferência mais direta de experiência, já que tem uma experiência bem mais longa acumulada na esfera federal, em âmbito federal. E, por fim, uma última pergunta seria assim, se você tivesse apenas uma recomendação para dar para o nível infranacional, só pode dar único desejo, qual seria a sua recomendação? Como começar? Olha, eu acho que a estratégia de ampliar o diálogo é uma estratégia vencedora, né? Foi exatamente o que a gente fez, né? A gente chamou ali na Casa Civil todas as agências fazendo planejamento. Então, chamamos os principais atores ali do processo para um diálogo detalhado. E no início era muito difícil, gente. Tinha uma relação de desconfiança clara, que é natural, né? Só que com o tempo, a gente vai ali, a gente aprende a se relacionar e a trabalhar de maneira mais, vamos dizer assim, produtiva. A gente começa a entender que aquele ali é um espaço técnico, que, vamos dizer assim, outras questões em outros fóruns, mas ali é um espaço técnico. Então, essa estratégia de ampliar o diálogo é fundamental. Agora, eu pontuo assim, então vejo com muito bons olhos. Agora, eu digo assim, ó, nosso grupo, acho que foi bem sucedido, de novo, por questões de governança. Né? Tudo que a gente fazia era combinado, com pauta, e, eventualmente, alguém que não conseguia responder, bom, fica para a próxima. Então, essas coisas precisam ser sérias, senão vira quase ali, sabe, aquele diálogo que é meio conversa e que a gente não acaba e fica para outro dia. E para nós, nada fica para outro dia. A gente tem uma pauta, a gente é comprometido com a pauta. Então, isso é importante. Onde a gente quer chegar? Então, acho que isso é muito importante de acontecer. O Ministério está à disposição. Todas as vezes que para nós é solicitado reunião, nós participamos, né? Falamos o mais possível em todos os eventos, mas assim, precisa ter objetividade de pauta, né? Do tipo, o que queremos? Né? Quais são os pontos? Né? Então, isso eu acho que faz muita diferença, sabe? Essa questão, vamos ter um diálogo. Legal, o diálogo em relação a quê? Quais são os principais pontos? Como é que a gente monta a agenda? Vai durar quanto tempo? Não que isso depois não possa ser refeito, mas porque, de fato, o recurso ali é escasso, né? Tempo é um recurso muito escasso nosso. E a gente fez muita coisa lá vamos dizer assim, se a gente for contar, em 2 anos e meio de Casa Civil, a gente fez muita coisa porque tinha muito isso, esse compromisso com o tempo, sabe? Então, a gente brincava assim, o país não pode mais esperar. Então, ótimo, vamos ter diálogo? Sim. Está todo mundo muito ocupado em todos os lugares. Um diálogo que é objetivo, com governança, com participação efetiva, as pessoas participarem das reuniões, sabendo dos temas. É sensacional, né? Assim, vejo com super bons olhos, porque, de novo, a estratégia goela abaixo, ela talvez até funcione em alguns casos para editar o normativo, mas na hora da implementação
tem muito problema, né? Então, eu acho que vale pensar nisso. A recomendação para o nível infranacional, se eu pudesse dar uma, eu acho que eu falaria assim, gente, vamos mudar o patamar da discussão. Acho que foi essa decisão que mudou lá em 2016, vamos dizer assim, e mudou, não foi nem para a IR foi uma consequência, né? Mudou justamente assim, a gente vinha de um debate de mais de 10 anos sobre o PL das agências, mudou assim, vamos mudar o patamar? Vamos fazer de fato uma discussão pragmática e vamos de fato nos comprometer com ela? Vamos chamar todo mundo e vamos atrás até que a gente consiga? Então, acho que é isso que tem que ser feito, né? Tudo que eu não quero que aconteça é daqui a 2 anos, ou 3 anos, ou 4 anos, eu estar de novo num congresso ou num evento aqui da ABA para falar, nossa, como a IR é importante. Não, né? A gente tem que, de fato, começar a fazer. Esse compromisso, assim, vamos começar, não importa que seja devagar, não importa que seja timidamente, vamos começar a fazer, vamos fazer pilotos voluntários, não sei. Né? Dicas do modelo federal tem várias, ninguém melhor que o próprio nível infranacional para ver como fazer, mas ação. Né? A gente já discutiu muito a IR no Brasil. Não é uma coisa nova, fica parecendo que assim, tá aparecendo agora, né? Não é. Então, vamos partir para ação. Acho que essa é a recomendação. Kelvin, eu vou fazer as 2 últimas perguntas para a gente poder fechar, então, o evento. Lembrando, pessoal, se vocês puderem aguardar o link para fazerem a avaliação do webinar, é muito importante. Então, fica dado o nosso recado. As 2 últimas perguntas, uma da Marta Pessoa, que pergunta o seguinte: as auditorias são responsáveis por análises de conformidade normativa. A partir do momento que a IR passa a ser regulamentada via decreto, gostaria de entender melhor essa ponderação a respeito da postura requerida da CGU. Então, a IR é apenas uma recomendação de boa prática? Essa é uma pergunta, eu passo a bola para você e depois eu faço a outra. A parte a que eu me referia sobre o papel da CGU era até agora, né? Até quando a IR era uma recomendação não vinculante. Porque mesmo quando a IR era uma recomendação não vinculante, a CGU auditava e audita as agências federais em relação a esse tema, mesmo sendo não vinculante. Então, imagina quando o decreto, de fato, começar a produzir efeitos, né? Uma recomendação não vinculante que todo mundo tem que, pelo menos, explicar por que não está seguindo. Então, é comum, né, que isso seja feito. E é papel da CGU auditar. Né? A grande questão que a gente debateu muito, temos um relacionamento excelente, é como que essa auditoria deve ser feita. Mais com os itens de governança ou de tentar entrar, muitas vezes, no mérito da decisão que é do regulador. Então, é uma discussão muito rica, né? Do que pode ser perguntado numa auditoria, né? Sabendo que a IR é um processo de faseamento no tempo, que está começando a partir de agora na administração. Então, o receio de todo mundo, quando a gente adotou a estratégia de editar as diretrizes e o guia, que não eram vinculantes, era justamente a questão da cobrança, né? Não, mas vocês vão editar, e aí no dia seguinte eu vou ter a CGU e o TCU aqui me perguntando sobre isso. Então, a gente fez um trabalho muito grande, a gente conversou e temos um relacionamento ótimo com a CGU, conversamos também com o TCU, no sentido de explicar. É muito comum isso em outros países, né? Recomendações não vinculantes. Ótimo, depois é importantíssimo, não dá para ficar a vida inteira não vinculante, não. Tem a hora certa, né, de virar vinculante, porque aí tem que valer para todo mundo, tem a hora que a gente, de fato, precisa começar a fazer, vamos dizer assim, com um grau de cogência maior. Mas essas coisas são graduadas no tempo, isso depende de muito diálogo, gente. É por isso que eu falo, assim, a mudança cultural é grande e a gente não está nem acostumado a lidar com a implementação de normativos dessa forma. Né? Por isso que eu acho que a estratégia que a gente usou foi diferenciada e foi importante, porque antes de ser um normativo, a gente estava discutindo com 2 pessoas, Deus e todo mundo. Setor privado, academia, setor público, as pessoas têm um certo receio e eu entendo, é legítimo, porque para nós é contraintuitivo e não é a forma que a gente está acostumado a fazer. Né? A gente já está acostumado nas nossas caixinhas de servidor público, na minha inclusive, né? Eu sou diretora e recebo processo na Secretaria Executiva. Eu vou olhar um ato normativo e depois eu vou olhar o segundo ato normativo. Eu esqueço dele, eu não sei o que acontece com ele. Né? Mas alguém tem que saber, porque o ciclo regulatório todo tem que estar cumprido. Né? E aqui a gente só olha para a elaboração. A gente tem que olhar para a elaboração, para o monitoramento e para a avaliação, senão a gente não cumpre o ciclo.
né? Então, a IR, ela um pouco ela se presta a esse papel desse fio condutor. Mas, sim, obviamente, será exigido. O que a gente queria era ir preparando a administração aos poucos. E a administração, inclusive, os colegas dos órgãos de controle, que, sim, como todos, têm ali as suas nuances para entender, né, o que é uma IR e como é que se fiscaliza a sua execução. Perfeito, Kelvin. Eu acho que a última pergunta do Felipe Romero, eu acho que essa é uma pergunta que, Felipe, não é só sua, é de todos nós, na verdade, e talvez seja o grande desafio que a gente tem para discutir nas próximas pautas, né? É possível correlacionar a implementação da IR nas agências com algum incremento real de qualidade regulatória? Ou, em outras palavras, como medir o eventual sucesso ou os resultados de uma política pública de implementação de AIR para além da simples exigência da AIR como uma etapa procedimental? É bastante significativa a sua pergunta, Kelvin. Eu acho que para todos nós esse é um caminho ainda a ser pensado, né? Com certeza. Não é fácil, mas eu acho que a gente tem algumas pistas. E a primeira pista que eu dou é o olhar externo. Então, Karina estava se referindo ao IBRAC, né? O IBRAC, ele, na época que a gente estava concluindo o estudo lá da Casa Civil e a gente fazia com as agências, o IBRAC estava fazendo um estudo externo, né? Estava avaliando a IRs de todas as agências reguladoras federais. E o IBRAC apontou as vantagens, os problemas, as oportunidades de melhoria, né? Porque é um risco muito grande. A gente sabe que isso aconteceu no início com as agências, né? Aquela questão de ser apenas, né, um cumprimento burocrático. É tudo o que a gente não quer, né? Então, o IBRAC apontou e, enfim, outros estudos estão surgindo. O RGREG também vem apontando questões nesse sentido, né? Então, é importante que a gente tenha essas devolutivas. Verificar ali o efeito, vamos dizer assim, no dia a dia. Talvez seja um pouco difícil de objetivar, mas eu acho que tem várias maneiras da gente perceber, né? Quem trabalha em órgão público sabe. As urgências, aquelas urgências que são assim para amanhã, para a semana que vem, elas vão continuar existindo, né? Eu trabalhei lá na Casa Civil, na SAG, que é a área responsável por fazer os pareceres de mérito. E aí a gente sempre falava assim, olha, o importante é a gente mudar a regra. Exceção sempre vai ter. Sempre vai ter um ou outro caso que vai chegar ali mais de última hora, que não vai dar tempo da gente, muitas vezes, pensar adequadamente. Mas isso não pode ser a regra. Eu acho que a principal forma, né, do ganho da IR é que isso vai deixar de ser regra. Sempre tem exceção, né? Sempre tem casos de urgência, mas a regra vai passar a ser diferente. E só do fato da gente pensar mais antes de fazer, a gente já vai ter um resultado melhor, independentemente do fato da gente ter que tentar medi-los de uma maneira mais objetiva, sim. Mas o que a experiência internacional mostra é que, vamos dizer assim, num futuro, o que vai acontecer é que a gente vai ter menos regras e regras talvez mais efetivas, né? Que não precisam ser refeitas o tempo inteiro, republicadas porque faltou um pedaço, faltou outro, né? Então, acho que é muito isso, né? A gente precisa ter um tempo de análise mínimo. Então, a gente sabe que existe a urgência, mas a urgência não pode ser tudo. E do jeito que a gente faz as coisas aqui, é tudo muito urgente. Quando eu falo urgente, né? É urgente tipo para a semana que vem. Não dá tempo de pensar. Quanto mais consultar alguém, quem quer que seja, nem que seja por telefone. Então, quando a gente inverte essa tendência, o ganho é muito grande. Eu acho que a gente vai ter um futuro glorioso, mas a gente vai ter que lidar com um presente espinhoso, porque não é só a IR, né? Todo mundo aqui no nível federal está lidando agora com revisaço, né? Depois tem o AIR, mas tem outros decretos que estão regulamentando a lei de liberdade econômica, tem matriz de risco, tem aprovação tácita, é muita coisa que está mudando aqui no nível federal, né? E agora vai ser muito difícil para todo mundo, eu tenho plena consciência. Mas daqui a um pouco de tempo a gente vai sentir isso. Essa ânsia de ter que resolver tudo amanhã, ela vai, de alguma maneira, vai passar a acontecer só para aquilo que de fato tem que ser resolvido amanhã. Porque a penalidade para fazer uma norma que deveria entrar em AIR não entra, ela é pesada, né? A gente trabalhou ali com regulação por incentivo. É fazer a avaliação de resultado regulatório em 3 anos. E fazer a avaliação de resultado regulatório é bem mais difícil. Então, eu acho que a gente tem que esperar resultados de médio e longo prazo, sabe? Tem que continuar trabalhando, medindo, mas os resultados, porque é cultura. A gente não vai mudar de uma hora para outra, né?
mas os resultados eu acho que eles vão ser expressivos. A gente vai se perguntar assim, como é que a gente conseguia fazer uma norma, como é que a gente elaborava sem minimamente ter esse roteiro aqui que é a IR. É assim que eu acho que a gente vai pensar. Kelvia, Muito obrigada pelas perguntas, gente. Kelvia, é sempre inspirador poder conversar com você. Acho que é um feito. Às 3 horas de uma segunda-feira, creio que tumultuada para todos que estão aqui dentro, estão no link, né? Estão na sala virtual. Ainda assim, todos nós paramos para ouvir e trocar uma ideia com você. Sempre muito pertinente, necessária e é incrível como o Ministério da Economia, principalmente você, o Guaranise, toda a equipe se disponibilizam para tirar dúvidas. É sensacional. Muito obrigada pelo diálogo sempre. Eu acho que agradeço em nome de todos que estão aqui. Espero que você também tenha gostado. E muito obrigada pela presença. Pessoal, mais uma vez, eu vou encerrar então. Agradeço a todos. Lembrando que agora a gente vai ter a série de webinars, né, sobre qualidade regulatória. Como o próprio José Vicente falou no início, serão 4 encontros. Esse foi o primeiro. Ainda teremos 3. Nessa quinta-feira, nós teremos também um webinar às 3 da tarde. Será com o Raimson do Inmetro. Eu sempre tenho dificuldade de falar o nome dele. É uma tristeza, mas é incrível também. Tenho certeza que será uma excelente palestra. Se vocês puderem estar aqui conosco, também seria ótimo, será ótimo. E qualquer dúvida, qualquer sugestão, coloca na caixinha aqui da pesquisa de qualidade que a gente vai ler e com certeza tentar atender vocês no máximo possível. Muitíssimo obrigada. Só para reforçar, desculpa, Karina, só para reforçar, esses dois encontros são sobre os decretos que a Kelvia estava comentando e que são um desafio enorme, que é o de classificação de risco, 10178 e o Revisaço, 10139, então estão todos convidados. O Revisaço vai ser o último e tem o de agenda também. Isso. O link já está lá no Instagram da ABAR, já está no site da ABAR, já está em todas as redes sociais. Então, o link para inscrição vocês já encontram lá disponível, tá bom? E queria agradecer também muito todo mundo. Obrigada, Karina, todos que estão participando. Kelvia, super obrigada. E a gente está aqui também, tentando fazer nosso papel. Obrigada, estamos juntos, gente, na luta. Isso aí, obrigada. E a gente segue à disposição. Isso é obrigação nossa, viu? Porque tá na nossa cabeça, mas a gente tem que comunicar. A gente precisa comunicar, né? É parte do negócio. Um abraço para vocês, obrigada. Um abraço.